Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de História. Hoje vamos para a unidade 3. Vamos falar um pouco sobre democracia, ditadura e cidadania. Na aula passada, nós estudamos sobre o período de Getúlio Vargas no poder e o período também conhecido como Estado Novo. Agora nós vamos ver o fim do Estado Novo. Nos meses que antecederam as eleições, marcadas para 2 de dezembro de 1945, Getúlio Vargas demonstrou a intenção de permanecer no poder, estimulando o queremismo, um movimento popular que reivindicava sua candidatura nas eleições. Na tarde de 29 de outubro, líderes do exército cercaram o Palácio do Catete, sede do governo, exigindo a renúncia do presidente. A volta da democracia. A renúncia de Getúlio Vargas, em outubro de 1945, foi conduzida pelos militares sob o comando de Góes Monteiro, uma das pessoas que participaram do golpe de 1937. Com a saída de Vargas do poder, teve início a redemocratização. O que é a redemocratização? É o período de transição entre um regime ditatorial, ou seja, um regime de ditadura, e um regime democrático, com vistas à ampliação da participação política. Entre 1946 e 1964, os presidentes foram eleitos por voto direto e secreto, e houve intenso desenvolvimento industrial, o que estimulou, entre outros fatores, o crescimento das cidades. Como vocês viram, a redemocratização ela vem da palavra democracia. Mas o que é a democracia? A democracia ela é uma forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo e para o povo. Então, dentro de um regime democrático, dentro de um governo que tem democracia, é necessário que haja condições adequadas de alimentação, educação de qualidade e gratuita, saúde básica de qualidade, condições decentes de vida social e segurança. Então, dentro de um governo democrático, é necessário que se tenha tudo isso para a população. O primeiro presidente eleito nessa fase, que foi a fase da volta da democracia, foi Eurico Gaspar Dutra. Durante seu governo, mais precisamente em 1946, foi escrita uma nova Constituição, em que o povo readquiriu alguns direitos que haviam sido limitados na Constituição de 1937, como, por exemplo, a liberdade de expressão e de reunir-se em associações. Na época do governo de Getúlio Vargas, vocês puderam perceber que existia uma certa censura com relação à liberdade de expressão em jornais, revistas, livros, rádio. Então, com o novo governo, com essa nova fase da redemocratização e o novo presidente, então, Eurico Gaspar Dutra, tudo isso voltou a ser reconhecido e o povo passou a ter diversos direitos. Entre as principais medidas tomadas por Dutra estavam a abertura do país para investimentos estrangeiros e a implementação do Plano SALT, cujo objetivo era desenvolver as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Embora o governo Dutra tenha contribuído para avanços sociais e políticos, ele também aplicou diversas medidas autoritárias, como o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos sob essa legenda. Além disso, na mesma época, houve o fechamento de sindicatos e a prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo. Então, à medida que Dutra foi ficando no poder, ele também foi se mostrando um presidente autoritário. Vargas volta ao poder. Ao término do governo de Dutra, novas eleições foram convocadas e Getúlio Vargas foi eleito presidente da República
governando de 1951 a 1954. Nesse período, Getúlio Vargas ele retornou ao poder por vias democráticas, ou seja, o que isso quer dizer? Literalmente pelo voto popular, pelo voto do povo. Antes de sair, antes dele renunciar com a chegada dos militares lá no Palácio do Catete, ele disse a seguinte frase, que está aqui na charge: me aguarde, que eu volto, e nos braços do povo. Ou seja, ele alegou que voltaria, mas agora de uma forma democrática. E na época que Dutra estava no poder, a população sentia muita falta de Getúlio Vargas, principalmente os trabalhadores, a classe operária, que foi a que se beneficiou muito no período do governo dele, né, que foi o período que ele criou aí uma série de vantagens aos trabalhadores operários. E aí essa população em si, né, votou em massa para que Getúlio Vargas voltasse ao poder. Então, em 1951, ele voltou a ser presidente do Brasil, agora de uma maneira democrática e de uma forma direta, como ele mesmo disse, pelos braços do povo. Em 1953, durante sua administração, foi criada a Petrobras, empresa estatal que até os dias atuais é responsável por todos os processos de produção do petróleo brasileiro. Todavia, esse governo foi marcado por uma grave crise política e econômica. A inflação estava muito alta, ocorriam diversas greves por melhores salários e os industriais preocupavam-se com a instabilidade econômica do país. Assim, o governo acumulou opositores em vários setores da sociedade, como empresários, sindicatos, militares e jornalistas. Na foto é possível perceber Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo, na refinaria de Mataripe, na Bahia, no ano de 1952. Essa fotografia se tornou selo de cartas em comemoração do 5º ano da criação da Petrobras. A morte de Getúlio Vargas. Em 1954, o deputado Carlos Lacerda, que fazia oposição ao presidente, foi vítima de uma tentativa de assassinato. As investigações sugeriam que o segurança de Vargas teria sido responsável. O fato gerou insegurança entre os militares e em outros opositores do governo, que começaram a exigir a renúncia do presidente. Entretanto, Vargas negou-se a renunciar e se suicidou em 24 de agosto de 1954. Depois de sua morte, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência e governou por pouco mais de um ano.